façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente e candidato. Então, ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado, após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks, que ameaçou o policial com R-15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R-15 na cara, e o Crooks imediatamente então teria reagido apressadamente, atirando no Trump, e por isso que ele teria errado, embora ele tenha acertado de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha, e aí ele foi imediatamente eliminado pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. Não. There he is right there. O cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Down, see him? Yeah, he's laying down. E o áudio tá sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que tá acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look. There he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. Os transeuntes vendo o cara. A mulher gritando, ele tá no telhado, porra. Tem um cara no telhado, porra. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a Trump chart, I don't know continua if they falando. can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. o Trump falando, pô, é there's muito a- chato wow. ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on vira the de bottom. See lado the big para red apontar arrow? pro Right. telão, So that's when I para left mostrar office. um- That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o tá government rolando. services. Comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por isso que ele está recorded virando de history lado. into our country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu estou aqui com o teleprompter, eu estou olhando para a câmera para vocês. And then the worst Se eu, president in the eu tenho history aqui, of our por exemplo, um country took retorno. Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. O áudio sincronizado. Months old, and if you want to really see something that says, Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Pode parar, Bruno. Pode parar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é, teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros
entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, porra! E os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, se o serviço secreto... Pode me deixar na tela sozinho agora, por enquanto. Se o serviço... Não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, ou os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito. O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... Tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses. Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são,
as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro. Telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro é que chama de rangefinder. É um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai. A bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira. Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível nem você atirar a 150 metros no R15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você sobe um pouquinho a mira, e por aí vai.